O estádio da Ressacada pode ter os seus naming rights adquiridos nessa temporada de 2022. No vídeo de hoje, irei fazer aqui uma estimativa de quanto o Avaí poderia colocar no bolso, cedendo o nome da sua praça esportiva para outras empresas. Além disso, grandes grupos, inclusive sediados em Santa Catarina, alguns que inclusive já patrocinam o Leão, que poderia financiar todos esses valores, e como o Avaí poderia sim subir de patamar através dessas negociações. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, falando um pouco aí sobre o Aderbal Ramos da Silva na cidade de Florianópolis. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 30 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Eu irei começar o vídeo de hoje trazendo aqui essas informações do que é esse negócio dos name rights. Basicamente é ceder o nome da sua praça esportiva para um grupo financeiro, enfim, alguma outra empresa que esteja interessada em adquirir os nomes ali da praça esportiva por determinado tempo. Aqui no Brasil a gente tem exemplos mais recentes, como por exemplo do Corinthians com a Neoquímica Arena, um contrato fechado aí de 300 milhões de reais por 20 anos de duração. Dessa forma, no vídeo de hoje, eu irei trazer aqui uma estimativa comparando principalmente as equipes do futebol brasileiro, outros também do futebol mundial, de quanto o Avaí poderia inclusive fechar esse acordo dentro da Ressacada já para as próximas temporadas. O estádio do Leão, que foi inaugurado ainda lá na temporada de 1983, tem a capacidade para 17.800 torcedores atualmente, foi remodelado em 2006 e também expandido em 2009 e na temporada de 2010. Inclusive, anteriormente a isso, em 2008, a direção do Avaí inclusive quis expandir um pouco mais o seu estádio, até mesmo para chegar numa capacidade de 30 mil pessoas. Irei falar também como que esse eventual financiamento aí dos name rights pode inclusive fazer o Avaí ter um estádio ainda maior. Algo que assim, aqui no futebol brasileiro a gente está apenas caminhando ainda para vários clubes fecharem esses seus acordos. Tem muitos clubes aqui no Brasil que têm estádios próprios e deixam de faturar uma boa grana, por conta de não ter um nome por trás da sua praça esportiva. Algo que a gente já vê aí no futebol europeu, asiático e principalmente o norte-americano, Os Estados Unidos, eles dão show assim no que tange principalmente o marketing esportivo. É a mesma coisa de hoje um time jogar o Campeonato Brasileiro, enfim, o Campeonato Estadual, sem ter um patrocinador master na sua camisa. A gente pode olhar para trás daqui a uns 15, 20 anos e ver como os clubes deixaram de ganhar tanta grana, deixando esse dinheiro na mesa por vários anos, por conta de não ter algum patrocinador master. Hoje, aqui dentro do futebol brasileiro, as principais referências são até recentes, acordos fechados aí entre 2014 até essa temporada de 2021. Em primeiro lugar, aparece aí o Corinthians e também o Palmeiras negociando com a Neoquímica e a Allianz, respectivamente, contrato de 20 anos de duração por 300 milhões de reais. Em segundo lugar, dos name rights mais caros do futebol brasileiro, aparece o estádio do Atlético Mineiro, em parceria com a MRV, que pagou aí 60 milhões de reais por 10 anos de contrato, além do financiamento do estádio em Belo Horizonte. Terceiro e quarto lugar, aparece a Fonte Nova em Salvador e a Arena de Pernambuco, as duas que foram negociadas aí no mesmo período, lá na temporada de 2013, um contrato de 10 anos de duração com a Itaipava. Acabou sendo renegociado os valores, acabando ficando no final mais ou menos entre 50 a 60 milhões de reais. Aparecem como as principais referências no que tange name rights no futebol brasileiro. Outro exemplo, inclusive, que aconteceu na região sul do país foi com o Atlético Paranaense, que foi um acordo aí com a Kyocera, ainda lá na temporada de 2005 até em 2008, renderam $1 milhão por ano durante esses 3 anos de contrato, Atlético Paranaense, que foi o pioneiro nessa situação. Então a gente, olhando assim o estádio da Ressacada, quanto que poderia inclusive arrecadar a equipe do Avaí, é um estádio muito bonito, inclusive estive presente lá na semana passada, jogo contra o Barra, fui conhecer Florianópolis também, uma cidade maravilhosa. Acho que pode sim ter grandes patrocinadores, inclusive para bancar esse financiamento. Então a gente olhando os números já acordados dentro do futebol brasileiro, também analisando a cidade, muito grande, enfim, também muito bonita, que recebe muitos turistas, e tendo o Avaí na primeira divisão, pode sim conseguir alguns bons valores. Eu fiz uma estimativa que o Avaí negociando seus name rights com uma empresa brasileira, num contrato aproximadamente
de 20 temporadas, como vem sendo negociado principalmente aqui no futebol brasileiro. O Leão poderia colocar no bolso entre 50 a 80 milhões de reais. Esse foi mais ou menos assim o que eu vejo hoje para o Avaí. Pode sim conseguir negociações maiores, principalmente se conseguir colocar algumas empresas para concorrer entre si, né? Que esse valor com toda certeza sobe lá para cima. Então, no mínimo assim que eu vejo realmente o Avaí aceitando algo próximo de 50 milhões de reais por 20 anos de duração dos name rights, caso fosse fechado acordos dentro desse princípio, lembrando que não é pago de uma vez só, tá bom? É pago ou anual ou mensal. Se fosse 50 milhões de reais por 20 anos, daria um total aí de 2 milhões e meio de reais por temporada, algo que por mês renderia mais ou menos na casa de 208 mil mensais. Caso fechasse um acordo ainda melhor de 80 milhões, por exemplo, daria 4 milhões de reais por temporada durante 20 anos, sendo por mês 333 mil. Obviamente, não é aquela grana que vai mudar a história do Avaí ou que vai, por exemplo, fazer o Avaí brigar pelo título da Série A e da Libertadores todo ano, nada do tipo, mas com toda certeza é um dinheiro extra sem praticamente o Avaí fazer nada, né? Já tem um estádio pronto, é da sua detenção, né? Não é um estádio do governo, nem nada do tipo, é 100% do Avaí. É só a encontrar, né? O que é o mais difícil, com toda certeza, uma empresa para patrocinar todo esse evento, enfim, colocar essa grana no bolso. O Avaí que tem aí seu estádio desde a década de 80 e até hoje não conseguiu firmar uma parceria realmente para a aquisição dos name rights. É algo totalmente possível, com toda certeza ajudaria bastante, né? Convenhamos, essa grana aí de, por exemplo, 300 mil por mês, se a gente comparar uma folha salarial de 1,5 milhão, 2 milhões que possivelmente será do Avaí na Série A, já dá para pagar mais ou menos aí um quarto, né, de todo esse valor. Com toda certeza é sim uma grana que ajuda e pingando ali todo mês, com toda certeza faz a diferença. E outra questão também importante é que em Santa Catarina tem grandes empresas e principalmente algumas delas que já patrocinam o Avaí por várias temporadas. Uma que começou agora mais recentemente, só que está assim, investindo bastante pesado, principalmente no ramo esportivo, é a Forte, né, a atacadista, que até quando eu fui lá em Florianópolis fiquei surpreso pela quantidade que eles têm, né, bem maior do que, por exemplo, o Atacadão e o Açaí nas outras regiões do país. Já patrocina inclusive o Campeonato Catarinense com os name rights da competição. Acho que pode ser aí, quem sabe, uma boa pedida para as próximas temporadas. Outros patrocinadores também ativos do Leão nessa temporada, como por exemplo a Liderança, né, a seguradora que já está vários anos ali no Avaí também, que faz a prestação de diversos serviços lá também no estado de Santa Catarina, além de outras empresas como a Unimed local, a Champion e também a Pixbet, que chegou na temporada passada. Algumas outras gigantescas empresas, indústrias sediadas em Santa Catarina, que quem sabe poderia fazer esse investimento nos name rights da ressacada, como por exemplo a Avan, a própria Erin, os supermercados Angelone, a Bunge, a BRF, a Aurora, a WEG e também a Tigre, né? São várias empresas gigantescas em cenário nacional e internacional que estão sediadas em Santa Catarina ou começaram inclusive no estado. Com toda certeza pode ser ali um apelo maior para investir no Avaí, né, que tem aí muitos torcedores, enfim, é uma das principais marcas localizadas na região sul do país. Com toda certeza seria uma associação muito positiva. Eu quero saber sua opinião, torcedor aí do Avaí também, o que você acha a respeito dessa história dos name rights da ressacada, se você aceitaria, né, uma empresa realmente modificar o nome momentaneamente do estádio. Com toda certeza o torcedor pode chamar da forma que quiser, mas pelo menos nos nomes ali dos jogos, enfim, e também durante as partidas ficaria o nome de uma eventual empresa. Lembrando que é uma alteração bem menos radical, se assim podemos dizer, do que um clube empresa, como fez, por exemplo, com o Bragantino, que a Red Bull chegou, mudou o escudo, acrescentou cores. A princípio os name rights não envolvem nada disso, apenas, né, alterando o nome e alguns setores do estádio também para a marca que fizer essa aquisição. Quero saber sua opinião, se você é a favor, se você é contra, e realmente essa grana, né, que é bem inviável, esses acordos aí de 50 a 80 milhões de reais, eu vejo sim como bem possíveis de o Avaí conseguir uma negociação vantajosa para o seu lado e com toda certeza ter mais recursos na montagem do seu elenco, ou até mesmo fazer a expansão aí do estádio, né? Com esse dinheiro daria sim para chegar nessa capacidade que a diretoria já quis em temporadas passadas de 30 mil pessoas dentro do estádio da ressacada. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!